Bom dia, povo de Deus! Hoje é quarta-feira, dia de padaria solidária, dia de maná do céu. E é para isso que eu estou aqui, gravando mais essa live. É um dia de compartilhar também o maná do céu, através da palavra do Senhor. E olha que linda essa canção que eu coloquei, tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Seguro em mim. Será que vocês têm um palpite sobre o que nós vamos compartilhar? Qual é o maná do céu para sua vida hoje, para minha vida? Glória a Deus. Sim, e é sobre isso que nós vamos falar. Sobre fonte de água viva, sobre esse rio que é Jesus, que é a fonte de água viva. E para compartilhar esse maná que o Senhor falou ao meu coração, porque primeiro Ele fala aos nossos corações, para depois falar através de nós. Nós vamos compartilhar esse texto lendo em João, o capítulo 7 e o versículo 37. E olha o que diz, nessa palavra maravilhosa, que fala de um convite e de uma promessa. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Presta atenção nesse texto, porque aqui tem um convite e uma promessa para nossas vidas. E olha o que diz. No último dia, o grande dia da festa, aqui está falando da festa dos tabernáculos, levantou-se Jesus no último dia e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Então, povo abençoado, esse texto, ele começa falando sobre uma festa, a festa do tabernáculo. O que era essa festa? Só para vocês entenderem o contexto, antes de nós entrar necessariamente na palavra no maná de hoje. Essa festa era uma vez por ano, o povo se reunia para celebrar. Ele vinha as pessoas de todas as partes, do mundo, e se reunia em Jerusalém para celebrar o quê? Para celebrar o que tinha acontecido com seus antepassados, para relembrar a provisão de Deus lá no deserto, o maná do céu, o maná que caía do céu para provisão para aquele povo, a água que saía da rocha. E durante aquela festa, o que acontecia durante aquela festa? No último dia daquela festa, é onde se encontra, como se encontra esse relato aqui, onde Jesus se levanta no último dia para proferir essas palavras. A história, os historiadores contam que nessa festa, no último dia, o sacerdote, ele pega um jarro de água, um jarro de ouro com água e derrama sobre o altar. Isso simboliza o quê? Aquela água que saiu da rocha quando Moisés bate na rocha. Mas o que eu quero falar, o que eu quero compartilhar isso aqui? Jesus, ele se levanta no último dia. Então ele se levanta no momento em que o clima estava muito tenso, as pessoas esperando por aquele momento, as pessoas já estavam envolvidas pelo celebrar daquela festa. E Jesus está num momento, num ambiente onde existe o quê? Os fariseus querendo prendê-lo e um povo que estava dividido. Uns que acreditavam que Jesus era o Messias, que ele vinha do Pai, e outros falavam até que ele era proveniente de demônios. Então ali
as pessoas eram divididas em relação ao ministério de Jesus, a quem era Jesus. E no auge, no último dia, no meio desse ambiente tenso, Jesus se levanta e profere essas palavras. Se alguém, olha a ousadia de Jesus, olha a ousadia. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E nesse sentido, o que eu quero falar para vocês? Nessa passagem aqui, há um convite e uma promessa. Um convite e uma promessa. O que é o convite? Quem tem sede, se você tem sede, e ele diz, venha a mim e beba desta água. E aqui eu quero falar, eu quero compartilhar algo. Nosso corpo, nosso organismo, cada célula do nosso corpo depende de água para sobreviver. Então a água ela serve para quê? Para matar a nossa sede. E ela serve também, o principal, para o bom funcionamento do nosso organismo. Cada célula, nosso corpo, cada célula que forma o nosso corpo, ela depende de água para sobreviver. A maior parte dos elementos que compõem o nosso organismo é água. Nós necessitamos de água para sobreviver, para que o nosso corpo funcione de maneira correta. E nesse sentido, eu quero levar isso para o âmbito espiritual. Sabe, essa água que ele te convida nesta manhã, se você tem sede, se você tem uma sede de alma, uma sede existencial, uma sede de sentido de vida, uma sede de propósito, uma sede de paz, uma sede de alegria, porque a nossa alma, ela é formada pelas nossas emoções, pelas nossas vontades, pela nossa personalidade. E o que precisa, o elemento que precisa para que tudo isso que forma a nossa alma esteja organizado, esteja em bom funcionamento, para que a nossa alma funcione de uma forma que nós tenhamos uma vida com abundância, como Jesus promete na sua palavra. O elemento principal que provém do nosso espírito é essa água, que é Jesus, que é manifestada na nossa vida através do Espírito Santo. E no próximo versículo diz, isso ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber quando ele fosse embora. Então hoje, Jesus está fazendo esse convite. Se você está com sede, venha a mim e beba, porque eu posso te oferecer tudo que a sua alma, que está confusa, que falta sentido de vida, que falta propósito, que falta paz. Essa água, ela vem para saciar essa sede existencial. Essa água vem para colocar tudo no seu devido lugar. E além desse convite, no mesmo texto, olha o que ele diz. Agora vem a promessa para aqueles que atender esse convite e beber dessa água, experimentar dessa água, que diz, quem crê em mim, mas olha uma condição, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Sim, porque só crer, só acreditar, não basta, não vai saciar a sua sede. É como esse copo com água. Se eu ficar só observando essa água aqui, eu sei que ela tem o potencial de matar a minha sede. Eu estou com muita sede, eu estou fraca, porque as minhas células estão necessitando de água para que meu organismo funcione. E eu acredito que essa água vai matar a minha sede, essa água vai me fortalecer. Mas se eu não beber dessa água, ela não vai alcançar o propósito que o meu corpo necessita. Então, levando isso para o âmbito espiritual, eu quero te dizer que quando Jesus diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, o que ele está falando? Para crermos nele como Senhor, como Salvador, como Pai, como amigo. E como diz as Escrituras, para nós nos relacionarmos com ele.
Porque quando começamos a ler as Escrituras, os Evangelhos, quando começamos a ouvir sobre Jesus, aqui fala de relacionamento. Foi para isso que ele veio. Ele veio para que nós possamos novamente a relacionar com o Pai, aquilo que nos foi tirado através do pecado. Ele veio para reatar essa aliança de relacionamento. Então é isso que ele nos convida, para ir a ele, começar a se relacionar com ele, como diz as Escrituras. Então aqui está falando de reconhecer ele como Salvador, como Senhor, reconhecer, obedecer, porque relacionamento também fala de obediência. Então, quando cremos nele, quando aceitamos esse convite de beber dessa água, de beber, de se relacionar, não só ficar admirando essa água. Não adianta a gente saber que Jesus ele pode mudar a nossa vida, nós admirarmos Jesus através da palavra, mas não começarmos a beber, a relacionar. Não adianta. Mas se nós atentarmos para esse convite, beber dessa água, se relacionar com Jesus, olha o que ele diz, olha a promessa que está inserida na palavra dele. Do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior fluirão rios de água viva, fonte de água viva. E agora eu quero falar da fonte literal. Sabe a fonte, eu não sei se você conhece, uma fonte de água literal na terra. A fonte que ela borbulha água. Todas as águas dos rios, ela provém de uma fonte. E essa fonte, a fonte original dessa água, ela está no profundo. São águas profundas dos lençóis. E que ela vem para a superfície. Ela vem para a superfície e nós conhecemos essa água que está lá no profundo, na fonte. E trazendo isso para o mundo espiritual, essa fonte profunda, quando nós aceitamos, quando nós bebemos, começa a fluir, sabe da onde? Do nosso espírito, do nosso profundo, que é o nosso espírito que se comunica com Deus, com essa fonte. E do nosso espírito começa a fluir para a nossa alma, para o nosso corpo, rios de água viva. Começa a fluir, sabe o que? A essência dessa água. E o que é a essência dessa água, que é Jesus? É amor, é paz, é alegria, é mudança de comportamento, é mudança das nossas palavras. Sabe aquele ditado que diz que o nosso coração, que a boca fala do que o coração está cheio? E é exatamente isso. Nós transbordamos, nós exteriorizamos aquilo que nós estamos cheios. E se você aceita esse convite e começa a beber todos os dias dessa água, a se relacionar com Jesus, você vai começar a transbordar a essência dessa água, que é paz, que é amor, que é misericórdia, que é graça. As suas palavras vão mudar, o seu comportamento vai mudar, e não é por você, porque a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso, mas por causa da fonte que provém do nosso espírito, que transborda Jesus, que transborda o Espírito Santo, que transborda a essência do Pai, que é amor. Então, o que eu quero falar para você nessa manhã, através dessa live, obedeça, ouça esse convite e comece a beber dessa água, que ela vai trazer para você, para sua alma, tudo que a sua alma precisa para que você funcione de forma correta, para que você funcione de uma forma a ter a vida em abundância que o Senhor promete, que o Senhor Jesus promete para cada um de nós. E para terminar, eu quero fazer algo, uma analogia para você compreender tudo que nós falamos aqui. Presta atenção. Esse frasco aqui, ele simboliza nós, a nossa vida, nosso corpo, a nossa alma. Ele simboliza a nossa vida. Esse recipiente aqui,
ele simboliza, presta atenção, eu sei que o Senhor vai falar com você, porque Ele fala comigo todas as vezes que eu faço essa analogia. E aí, no mundo, esse recipiente representa o mundo. E as circunstâncias do mundo, desde quando nós nascemos, as circunstâncias do mundo, elas vão fazendo com que nós vamos absorvendo sentimentos tóxicos. Nós vamos levando para a nossa alma lixo que nos atrapalha a ter a vida e a abundância que o Senhor nos prometeu. E quais são esses lixos, esses sentimentos tóxicos? A angústia que nós vamos absorvendo por conta da circunstância que nós passamos, das dores, dos traumas, de traições, frustração, outro sentimento tóxico que nos traz culpa, uma culpa que abala a nossa alma, uma culpa que vai nos enfraquecendo, ansiedade, o mal do século, que hoje tem perturbado, tem tirado a paz de muitas pessoas, murmuração, por conta de pessoas estar tão cheias de sentimento tóxico, elas usam um óculos negativo, olha para a vida, olha para o ambiente com olhar de murmuração, vendo só o lado negativo em tudo, traumas, aquilo que tem o potencial de te afastar do seu propósito. Não quero dizer que os traumas, eles são uma coisa ruim, uma coisa que você escolhe. Não é isso que eu quero dizer. Todas as pessoas passam por momentos de dificuldade, passam por traumas, mas a forma com que eu reajo a esses traumas, a essas dificuldades, é o que vai determinar. E muitas das vezes esses traumas nós vamos absorvendo e deixando ele anos e anos dentro da nossa vida, ruminando a nossa esperança, a nossa paz, amargura, muitas das vezes por relacionamentos abusivos, por traições. Nós guardamos raízes de amargura, de rejeição, por conta de relacionamentos que nos machucaram, que nos trouxeram traumas. E por último, o medo. Raiz de tudo isso aqui, que tudo isso traz medo. Medo que traz intimidação, medo que te paralisa a viver os propósitos de Deus. E nós muitas vezes nos encontramos assim, cheia de sentimentos tóxicos, que vai esvair a nossa força, que vai esvair a nossa paz. Porém, a palavra de Deus, aonde nós lemos aqui, que diz, se você tem sede, se esse sentimento está te promovendo uma sede de alma, uma sede existencial, quem tem sede, vem a mim e beba. Comece a se relacionar com Ele, comece a beber dessa água. E olha o que vai acontecer quando você comece a beber dessa água, a se relacionar com Jesus, a permitir que essa água comece a entrar no seu interior. E como diz a promessa, quando você começa a se relacionar com Jesus, com essa água, do seu interior vai começar a fluir. E quando você começar a fluir, olha o que começa a acontecer. Quando você começa a transbordar, esses sentimentos tóxicos, eles começam a se esvair. Porque a palavra diz que o verdadeiro amor, que é Jesus, que é essa água, ela vai lançar fora todo medo, toda angústia, toda ansiedade, tudo que não provém do Senhor, tudo que foi introduzido na sua vida ao longo da sua existência, que não provém, que não faz parte daquilo que o Senhor colocou em você, porque você tem o DNA de Cristo. Você tem o DNA, você é a imagem e semelhança do Senhor. Mas por conta do pecado, muitas coisas foram inseridas na sua vida. Mas olha o que essa água faz. Essa água promove
relacionamento, e esse relacionamento faz com que todos esses sentimentos eles vão se esvaindo. E aí você fica assim, ó, fluindo água viva, fluindo alegria, fluindo paz, fluindo amor, transbordando. E nesse transbordar, o seu ambiente, as pessoas que estão à sua volta, elas também começam a perceber que você está diferente. Que você está diferente, porque agora você transborda a essência dessa água, que é Jesus, que é alegria, que é paz, que é amor, e é uma paz que excede todo entendimento. E as pessoas vão olhar para você, mas cadê aquela pessoa que era ansiosa, que era medrosa, que era frustrada, que era negativa, que se sentia rejeitada? Isso tudo se esvaiu. E aí, sabe o que acontece? Do seu interior vai fluir essa água para as pessoas que estão ao seu redor. E essas pessoas também vão querer dessa água. E você vai transbordar e vai alcançar. Porque por onde essa água passa, ela traz vida. E vida com abundância. E é isso que o Senhor promete através da sua palavra. Então, através disso aqui, eu quero que você entenda que só Jesus é a vida que você precisa. Jesus é que vai promover a vida com abundância, que vai matar a sua sede. Então, nessa manhã, eu quero terminar com essa canção e dizendo para você, aceite esse convite. Aceite esse convite que Jesus está te fazendo nessa manhã. Comece a se relacionar com Ele. Comece a beber dessa água. Não só olhar para essa água, admirar. E Ezequiel fala dos níveis desse rio. Não fique com essa água. Leia lá em Ezequiel 47 para você compreender o que eu estou falando. Não fique com essa água só nos níveis dos seus tornozelos, dos seus joelhos, dos seus lombos, mas mergulhe nessa água, que você vai ver a sua vida ser transformada, que você vai ver a vida das pessoas ao seu redor ser transformada, porque aonde essa água chega, ela traz vida, ela traz paz, ela traz amor, e essa água é Jesus, essa água é o maná do céu para a sua vida. Então aceite esse convite de beber, de se relacionar e creia, mas creia como diz as Escrituras, reconhecendo quem Ele é na sua vida, querendo não só as mãos dEle, não só o que Ele pode te oferecer, mas creia como diz as Escrituras, se relacionando, querendo conhecer a face dEle, querendo conhecer a Ele, e uma chama, essa fonte de água viva será uma chama que vai arder no seu peito, e você não vai mais satisfazer em ter essa chama só para você. Assim como eu estou fazendo aqui, como essa chama queima dentro de mim, como transborda dentro de mim, eu não quero ela só para mim. Eu estou aqui transbordando dessa água, porque eu quero que você também conheça dessa água que transformou a minha vida, que transformou a minha forma de ser, o meu comportamento, que tem me transformado a cada dia, porque essa água flui todos os dias. Quanto mais você experimenta, mais ela transborda, mais ela flui. Então experimente dessa água e flua Jesus lá no seu trabalho, flua Jesus no seu Instagram, flua Jesus na sua rede social, flua Jesus dentro da sua casa, porque aonde essa água fluir, ela vai trazer vida, ela vai trazer paz. Então seja um rio que flua aonde você estiver, amém? E essas são as minhas palavras, esse é o maná do céu para essa quarta-feira do seu coração, amém? Fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz do Senhor e medite em cada uma dessas palavras. Se for preciso, volte esse vídeo, rumine
medite em cada uma dessas palavras e aceite esse convite. Aceite esse convite e flua e experimente cada uma dessas promessas.